A pergunta instigante do vídeo de hoje é: e se o direito penal não existisse? Como ficariam as sociedades? Como trabalhariam os ordenamentos jurídicos? A questão que eu quero analisar com vocês é o seguinte: quando não existia o direito penal, as questões que envolviam conflitos entre indivíduos, conflitos entre grupos, era resolvida à base da força, a chamada vingança privada. Pois bem, na vingança privada, deveria prevalecer quem tinha de fato mais força, e um matava o outro, que matava o outro de volta, ou um membro da família, e o conflito, ao invés de ser dirimido, ao invés de ser resolvido, ele era ampliado em várias escalas. Isso porque, por exemplo, quando alguém tinha um membro de sua família morto, por qualquer razão, por outra pessoa, ou por outras pessoas, a tendência era buscar justiça através da morte daquela pessoa que causou o fato criminoso, ou até mesmo de alguém ligado à família dela. Pois bem, com o surgimento das sociedades organizadas mediante normas, códigos, leis, deu-se essa tarefa, delegou-se essa tarefa ao sistema jurídico, mais detidamente ao direito penal, o direito de perseguir o criminoso, processá-lo, julgá-lo e puni-lo. O Estado, portanto, com a sua soberania, adotou para si o jus puniendi, o direito de punir as pessoas, e tirou do âmbito privado essa tarefa. Pois bem, meus amigos, ainda a refletir sobre isso, há muita gente hoje no plano teórico do estudo do direito e da criminologia que prega o fim das prisões, o fim do direito penal, ou a minimização máxima do direito penal, ou seja, que o Estado, na sua condição de supremacia e de coação, com retribuição a um mal praticado por alguém contra a sociedade, não punisse com encarceramento ou mesmo não tivesse sanções mais graves que pudessem colocar a liberdade de ir e vir cerceada. Esse é o lugar que vislumbram alguns teóricos. Mas vejam bem, o que a gente faria se o direito penal deixasse de existir? O direito penal, dentro do ordenamento jurídico contemporâneo, é chamado de a última ratio. O que é a última ratio? Ele é a última razão, ele só é utilizado em último caso. Em regra, todos os conflitos jurídicos, todos os conflitos sociais, interindividuais ou grupais, são resolvidos pela justiça e não mais via direta, como era antigamente. Muito embora isso ainda ocorra, né? Não vamos ser ingênuos ao ponto de achar que não haja quem mande matar alguém porque um membro da sua família foi morto, ou quem não mande dar uma surra em alguém porque teve um patrimônio depredado, ou teve uma perda econômica, enfim. Porém, isso fica a cargo dos sistemas jurídicos, dos ordenamentos jurídicos. Com o direito penal, isso se tornou uma prática do Estado. Se o direito penal deixasse de existir hoje, o que ficaria no seu lugar? Quem que seria responsável pela pacificação desses conflitos? E que tipo de reprimenda haveria para aqueles que burlassem a lei, que praticassem atos criminosos, atos infracionais, atos ilícitos? Pois bem, caberia talvez ao direito civil, mas o direito civil só tem ainda a capacidade de fazer com que alguém pague uma indenização pela morte de outrem, ou por um dano estético causado, por um dano moral. Ou seja, converta o mal causado pelo agente numa indenização pecuniária. Você poderia, por exemplo, se alguém da sua família fosse roubado, tentar reaver aquele bem, ou o autor do crime pagar a você a quantia que você perdeu pelo bem que ele lhe furtou, ou que ele lhe roubou, ou que ele depredou, enfim.
Agora, e se morre alguém? Sem o direito penal, o autor não iria preso, não iria para a cadeia, ele ficaria aí livre, no mesmo meio, talvez, daquele que ele matou, ou daqueles que ele matou, junto à comunidade, circulando, ou talvez ele mudasse de bairro, de local, de moradia, de domicílio, ou ele fugisse, né, com medo da reprovação do clamor social por uma vingança rápida, pela justiça feita o quanto antes e logo após a morte daquela vítima. Esse seria um quadro possível. No mais, falar em sanção sem o direito penal, se o direito penal deixasse de existir, seria muito difícil. A reprimenda do Estado para socializar aquele indivíduo, ou ressocializar, ou mesmo a mera retribuição por um mal causado, colocando-o dentro de um cárcere, inexistiria. E se inexistisse, só sobraria o direito civil, talvez, para dar o mínimo de retorno àqueles que perderam alguém de sua família ou que tiveram um patrimônio seu espoliado, com uma indenização pecuniária, receber dinheiro. Agora a pergunta, será que todas as pessoas que roubassem ou matassem as outras teriam condição de ressarcir o mal causado financeiramente à vítima? Será que a perda de uma vida poderia ser sempre paga por aquele que causou o ilícito, que levou à morte de alguém? Será que isso só bastaria para satisfazer o desejo de justiça das vítimas? As vítimas seriam contempladas no malefício que foi causado a elas com meras indenizações em dinheiro? São questões muito sérias que a gente coloca aqui para vocês que estão estudando direito, para ver que há uma função importante do direito penal. Muito embora ele seja a última ratio, portanto, ele seja e deva ser usado apenas em última instância, e as outras questões sejam todas resolvidas pelas outras áreas do direito, direito administrativo, civil, direito de família, direito econômico, financeiro, tributário, enfim, constitucional, mas a questão da lesão maior a bens jurídicos tutelados e importantes como a vida, como a liberdade, se ficassem apenas no plano de um ressarcimento civil, eu pergunto, seria o suficiente? Para alguns crimes, talvez sim. Para alguns ilícitos, talvez sim. Mas será que seria o suficiente a reparação monetária, pecuniária, em dinheiro, para aqueles que foram, para a família dos que foram mortos, por exemplo, para alguém que levou tiros, para alguém que perdeu uma perna, um olho, alguma coisa desse sentido? No direito civil, talvez o mais próximo de uma eficiente reparação é aquilo que os franceses chamaram de teoria sobre a perda de uma chance, ou seja, uma vida perdida, quando muito jovem, você teria um amplo rol de possibilidades a serem resolvidas em sua vida, caso você ficasse vivo e você perdeu todas essas chances. Então, caberia ao autor do ilícito uma reparação no montante que respondesse às expectativas de uma possível vida ou continuidade da vida daquele que foi morto, né? Ou seja, o que ele poderia ter sido no futuro e não foi por causa do ato ilícito que causou a sua morte. E aí caberia à justiça fazer esse cálculo para quantificar essa reparação. Mas ainda assim eu pergunto novamente, será que todos aqueles que matassem alguém ou que cometessem um crime não punível por um direito penal, que inexistiria nessa minha hipótese aqui, fantástica, maluca, seriam justiçados, teriam suas questões resolvidas pelo Poder Judiciário apenas e meramente com sanções de cunho monetário, financeiro, de cunho pecuniário? Será que o pagamento de indenizações não
seria inviável para muitas pessoas que não têm de onde tirar o valor de uma vida para ser paga, para ser ressarcida? Pois bem, era essa reflexão que eu gostaria de fazer, e a partir daí vocês que estão estudando podem ver o quanto é importante a presença do direito penal. Por mais que haja uma série de críticas que nós possamos fazer relativo aos sistemas penais, às penitenciárias, às carceragens, à execução penal, a não haver possibilidade de ressocialização, muitas vezes, ser mais uma falácia do que uma realidade, e que, de fato, é muito mais para retribuir o mal causado, a você prender alguém, tirá-lo da sociedade, do convívio da sociedade durante um certo tempo, muito mais do que torná-lo uma pessoa melhor no final das contas. E por aí vocês veem como é que o direito penal tem uma importância fundamental, ainda como última ratio do direito, ele tem uma importância fundamental nos ordenamentos jurídicos de todos os países civilizados até hoje. Pensem bem nisso. Até o próximo vídeo. Compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tchau.